Olá, amigos do Gran Cursos Online. Sou o professor Carlos Mendonça. Este é o nosso curso de Direito Previdenciário, já à luz da reforma da Previdência. E o tópico da aula de hoje, a carência. É aquele segundo elemento da relação jurídica previdenciária. Já falamos bastante sobre o segurado. Agora nós vamos falar sobre carência, cuja definição nós vamos encontrar no artigo 24 da Lei 8.213. Vamos ao dispositivo então. Corta aqui para a tela, tá aí, matéria, professor, tema da aula de hoje, a carência, que segundo o artigo 24 da Lei 8.213, é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competência. Pois bem, para a obtenção de alguns benefícios da Previdência Social, o segurado, o interessado, ele tem que demonstrar que já recolheu um número mínimo de contribuições. A própria legislação vai indicar que número é esse. Aqui nós estamos diante da definição do que é a carência e essa definição traz alguns elementos que devem ser bem entendidos. Vamos então decompor essa definição para que você entenda e não erre nada sobre a carência. Corta aqui para a tela. Repare o seguinte, período de carência é um número mínimo de contribuições mensais. Então, o que você tem que guardar sobre isso? Que para cada mês você vai ter apenas uma carência. Uma contribuição naquele mês representa uma carência. Então, ainda que você recolha mais de uma contribuição em determinado mês, só vai contar como sendo uma contribuição. É cadenciado. Para cada mês, uma carência. Então, repare essa situação aqui. A pessoa começou a trabalhar no dia 25 e saiu da empresa no dia 10. Então, repare que nós temos apenas 2 meses aqui, 5 dias de um mês e 10 dias do outro mês. Ele vai receber a remuneração correspondente aos 5 dias deste primeiro mês e 10 dias do outro mês. Aqui eu vou contar uma carência, aqui eu vou contar outra carência. No total, ele vai ter 2 carências, porque independentemente do número de dias que você trabalhou no mês, você vai receber a remuneração correspondente. Sobre esta remuneração incidirá uma contribuição e relacionada a esta contribuição nós vamos contar a carência número 1. No mês seguinte, vamos contar a carência de número 2. Então, de forma cadenciada, nós vamos ter uma carência por mês. Da mesma forma, se uma pessoa ela já trabalha há alguns meses, então cada tracinho aqui está representando um mês. Se ela não recolher essa contribuição, não recolhe essa, também não recolhe essa, nem essa, mas aqui ela vem e recolhe 5 contribuições, para este mês aqui eu vou contar apenas uma contribuição. Ainda que essa pessoa queira adiantar as contribuições futuras, digamos, recolher de forma antecipada, isso não valerá de absolutamente nada. A carência eu conto mensalmente, posso até recolher contribuições em atraso, mas o fato de recolher com antecipação as contribuições do futuro não vai modificar em absolutamente nada o número de meses que eu já contribuí. Daí a importância de destacar, a carência ela é contada mensalmente. E o artigo 24 prossegue dizendo que esta carência ela é indispensável para que o beneficiário faça jus ao benefício. E aí ele manda considerar a carência a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Essa parte final aqui, ela tem que ser bem compreendida. Por quê? Quando você começa a trabalhar, ainda que você comece a trabalhar no dia 1, no dia 1º, tá? A contribuição ela só vai ser recolhida no mês seguinte, tá? No mês seguinte. Agora, o que é que o artigo 24 está dizendo?
que eu já considero essa carência a partir do primeiro dia dos meses de suas competências. Ainda que a competência, né, vamos colocar aqui, digamos, julho, seja recolhida apenas em agosto, a partir do dia 1º de julho, eu já considero essa carência como se a contribuição tivesse sido recolhida. E isso tem uma extrema relevância, por exemplo, quando uma pessoa começa a trabalhar em janeiro e ela chega aqui em dezembro. Por quê? A competência janeiro será paga em fevereiro. Ok, mas eu já considero a partir do dia 1º de janeiro a primeira contribuição. Então nós vamos ter uma contribuição para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Digamos que no curso aqui de dezembro, essa pessoa fique doente. Tá? Até aqui foram recolhidas 11 contribuições, portanto a pessoa tem 11 meses de carência. Esse mês de dezembro só vai ser recolhido em janeiro. Efetivamente, ele só vai ter 12 contribuições recolhidas em janeiro. No entanto, caso ele fique doente, ainda no mês de dezembro, eu já considero a carência de dezembro. Eu já vou considerar que esta pessoa tem 12 contribuições. Por quê? Porque a lei, de forma, digamos, fictícia, ela já determina que a carência ela é considerada a partir do primeiro dia do mês de sua competência. Então, a carência de dezembro, ela já é considerada a partir de 1º de dezembro, ainda que a contribuição somente seja recolhida em janeiro. Tudo isso é para ajudar, para beneficiar o segurado da Previdência, porque pode acontecer numa situação como essa. Ele já está no 12º mês, no entanto, só foram recolhidas 11 contribuições. Como a lei manda considerar, a partir do primeiro dia da competência, a carência daquela competência, de forma fictícia, eu já considero que ele tem 12 contribuições. Isso, por exemplo, já permitiria o requerimento de um auxílio-doença, que é um benefício que exige 12 contribuições para sua concessão na maior parte dos casos. Então, o 24, ele nos apresenta o conceito de carência, isso nós já sabemos. Agora nós vamos conhecer qual é efetivamente a carência para os benefícios do regime geral de previdência social. De acordo com o artigo 25, inciso 1, estamos na Lei 8.213, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, elas vão exigir 12 contribuições mensais. Portanto, quando uma pessoa, um segurado, é filiado à Previdência Social, a princípio, ela só poderia pedir perante o INSS um auxílio-doença e uma aposentadoria por invalidez após o decurso de 12 meses, que corresponde a 12 contribuições. No entanto, naquele meu exemplo que eu falei agora há pouco, caso a pessoa comece a trabalhar aqui em janeiro, a partir de 1º de dezembro, essa pessoa já poderia postular tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez. Por quê? De fato que nós temos 11 contribuições recolhidas, mas a legislação manda considerar que essa pessoa já tem 12 contribuições, porque a carência é contada a partir do 1º dia da respectiva competência. Reparem como isso é importante. Aliás, é importante que todos saibam disso, porque se você avisa um trabalhador que para ele ter direito a um auxílio-doença, a lei exige 12 contribuições, se ele fizer a conta matemática tradicional, ele vai achar que não tem direito, porque ele só tem até aqui 11 contribuições. Mas se você
traduzir o artigo 24, dizendo que a carência já é considerada a partir do primeiro dia do mês, ele vai saber que, caso ele tenha começado a trabalhar em janeiro, a partir do dia 1º de dezembro, pronto, ele já poderia postular tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez. Então guarde isso, esses dois benefícios exigem 12 contribuições. No entanto, existem duas situações em que a carência ela vai ser de 0, ou seja, nenhuma. Quais são essas situações? Você encontra no artigo 26, inciso 2 da Lei 8.213. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, é o primeiro caso, tá? Acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde, do Trabalho e da Previdência Social a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Apesar do tamanho do dispositivo, nós podemos resumir em apenas 2 casos. O primeiro, corta aqui para mim, é o acidente de qualquer natureza. Não precisa ser um acidente do trabalho, basta que seja um acidente, um evento traumático, pode até ser um acidente do trabalho, tá? Agora, eu também considero um acidente do trabalho as doenças ocupacionais, tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho. O importante é que ocorra um acidente, pode ou não ser fruto da relação com o trabalhador, não importa. Um acidente de qualquer natureza simplesmente vai afastar a necessidade de carência. A outra hipótese é quando o segurado é acometido de alguma doença, mas essa doença tem que estar previamente prevista numa lista que deveria ter sido elaborada em conjunto por alguns ministérios. Essa lista não foi elaborada. Como ela não foi ainda elaborada, nós podemos fazer uso do artigo 151 da Lei 8.213. Ele já nos traz um rol de doenças que também irão afastar a carência nesses 2 casos, no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez. Então, corta aqui para a tela. A regra é, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez exigirão, no mínimo, 12 contribuições mensais para que um desses benefícios seja concedido. Mas a carência pode ser 0 em 2 situações. Quando a incapacidade decorre de um acidente de qualquer natureza, pode ser até acidente do trabalho, pode ser também uma doença profissional ou uma doença do trabalho, como pode ser, digamos, uma doença relativamente comum prevista em um normativo que até hoje não foi editado. Como esse normativo ainda não foi editado, nós podemos fazer uso do rol do artigo 151. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele estava ali no final, está aqui, ó. É esse aqui. Esse artigo 151, ele vai trazer então as doenças que vão afastar a carência. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido das seguintes doenças. Aí tem tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, também conhecida como osteite deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, mais conhecida como AIDS, ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada, tá? Muita gente quer saber,
Esse rol precisa ser decorado? Não precisa decorar, a não ser que você esteja fazendo uma prova para médico perito, né? Aí você tem que conhecer esse rol como se fosse a palma da sua mão. Para você que não é da área médica, não está fazendo um concurso para perito, aí você precisa de uma simples leitura, tá? Eu nunca vi para um concurso de técnico, de analista, perguntarem, essa doença aqui afasta, a não ser que você esteja fazendo um concurso, digamos, para perito médico do INSS. Se não for o caso, leia algumas vezes, umas 3, 4, 5, apenas para você ter uma ideia de quais doenças são essas, tá? Então, retorna para cá. Bom, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são 12 contribuições, a não ser que a invalidez ou a incapacidade temporária sejam decorrentes de um acidente de qualquer natureza ou se a pessoa for acometida de uma das doenças previstas no artigo 151 da Lei 8.213. Segundo o STF, aquele rol de doenças que nós acabamos de ver, deixa eu deixar registrado aqui, artigo 151 da Lei 8.213 de 91, segundo Supremo Tribunal Federal, aquele é um rol taxativo, tá? Não é exemplificativo. Portanto, se a doença não estiver elencada naquele rol, já era, tá? Vai ter que se submeter a essa carência. Beleza? Avançando então. O inciso 2 nos traz a carência de algumas aposentadorias. A aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. Seriam então 180 contribuições, o equivalente a 15 anos de contribuição. Isso trazia muita dificuldade, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, hoje extinta pela reforma da Previdência, né? Atualmente as pessoas irão se aposentar por idade, ainda existe a aposentadoria especial. Aliás, com a reforma da Previdência, temos a aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria dos portadores de deficiência e essa aposentadoria especial, tá? Essa carência continua sendo como sempre foi, no mínimo 15 anos de contribuição. Mas quando havia aposentadoria por tempo de contribuição, para o homem, por exemplo, 35 anos de contribuição, para a mulher, 30 anos de contribuição, aí no caso de professor reduz em 5 anos, havia uma incompatibilidade entre o requisito tempo de contribuição e a carência de 15 anos de contribuição. Muita gente não entendia essa incompatibilidade e a explicação que eu dava era muito simples. Olha, apesar de todas as mudanças, na verdade isso aqui ainda representa o tempo de serviço. A pessoa, o homem, para postular uma aposentadoria por tempo de contribuição, deveria comprovar, na verdade, apenas 35 anos de serviço. Nos 35 anos de serviço, a pessoa efetivamente deveria ter recolhido 15 anos de contribuição, porque no passado era perfeitamente possível que uma pessoa tivesse um tempo de serviço e não houvesse a correspondente contribuição. Melhor exemplo é o tempo de serviço militar. Você fica ali 1 ano servindo o quartel, isso conta como tempo de contribuição, mas não teve nenhuma contribuição. Mas você já tem 1 ano. Aí você começa a trabalha 2 anos de carteira assinada recolhendo as contribuições. No total, você já teria 3 anos de contribuição, mas efetivamente apenas 2 anos contribuindo. E durante a vida, durante 35 anos, você deveria demonstrar à Previdência que pelo menos 15 anos foram de efetivo recolhimento da contribuição previdenciária. Mas hoje isso perde um pouco sentido, porque não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Agora há uma aposentadoria que conjuga uma idade com um tempo mínimo de contribuição. É melhor chamar de aposentadoria por idade.
tá? Essa é a nova aposentadoria, não obstante continuar existindo a possibilidade de se aposentar de forma especial, não obstante continuar existindo uma aposentadoria para os portadores de deficiência. No caso dos deficientes não há necessidade de uma idade mínima, no caso do regime geral de previdência social, mas tudo isso a gente vai apresentando para vocês ao longo do curso. Por enquanto, corta para cá, só para lembrá-los que esta aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir com a reforma da Previdência. Então nós temos hoje a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial, aquela aposentadoria por invalidez, que mudou o nome também, agora é aposentadoria por incapacidade permanente, mas no caso da aposentadoria por idade e especial, permanece a necessidade de comprovar o recolhimento de, no mínimo, 180 contribuições, o equivalente a 15 anos de contribuição. O inciso 4 traz uma novidade, não é tão novidade, né? Já tem um tempinho que a Lei 13.846 passou a exigir para o auxílio reclusão, no mínimo, 24 contribuições. Professor, do 2 pulou para 4? Não, tem o inciso 3, que está aqui na sequência, que é o salário maternidade. Ele vai exigir, então, 10 contribuições, mas não para todas as seguradas, apenas algumas precisam provar o recolhimento de, no mínimo, 10 contribuições. Salário maternidade para as seguradas, de que tratam os incisos. Então, deixa eu colocar aqui para você, contribuinte individual, esse daqui, ó, segurada especial, e do 13, facultativa. Portanto, a gente pode dividir, tá? A carência da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui. Carência no caso do salário maternidade. Essa carência vai ser de 10 contribuições para contribuinte individual, facultativa e segurada especial. No caso, tá, de empregadas, avulsas e domésticas, a carência do salário maternidade é absolutamente zero. Por que que algumas seguradas não têm carência e outras têm? A resposta é a seguinte, vamos fazer aqui um histórico. Histórico, tá? Então, veio a empregada e obteve o direito ao salário maternidade. Depois, veio a trabalhadora avulsa e conseguiu esse direito. Depois, veio a empregada doméstica e também conseguiu o direito ao salário maternidade. Só que surgiu a Constituição Federal de 88. Mas a Constituição não veio para beneficiar? Veio, mas a Constituição trouxe consigo algumas regras de responsabilidade fiscal. Uma delas diz que a partir de agora, a partir de 88, para criar, majorar ou estender um benefício, você tem que indicar o que? A fonte de custeio. E aí o que aconteceu? Em 1994, a segurada especial passou a ter direito ao salário maternidade. Só que 94 é pós-88. E aí incide a pré-existência de custeio. Para criar, majorar ou estender um benefício, o que houve aqui? Estendeu-se o benefício para a segurada especial. Tivemos que indicar o custeio. Tá aqui, ó, 10 contribuições no mínimo. Aí, em 1999, o benefício foi estendido para contribuintes individuais e facultativas. Da mesma forma, tivemos que indicar a fonte de custeio. Então, a razão da lei exigir 10 contribuições de carência no mínimo para contribuinte individual, facultativo e segurado especial é exatamente a pré-existência de custeio. Tivemos que cumprir o texto constitucional e, por esta razão, 3 seguradas, a carência é 0,
empregada avulsa e empregada doméstica, e 3 seguradas, a lei exige 10 contribuições. No entanto, sabemos que não há uma matemática precisa para o nascimento de um bebê. Geralmente ele nasce após uma gestação de 9 meses, tá? Se são 9 meses de gestação, para que ninguém faça o seguro depois de bater o carro, no mínimo, a contribuinte individual, facultativa e segurado especial tem que recolher uma contribuição antes de engravidar. Aí, após recolher a primeira contribuição, ela pode, na sequência, engravidar e daqui a 9 meses nós teremos concluídas 10 contribuições, respeitada, então, a carência exigida pela lei. Agora, se houver um parto antecipado, a lei, muito benevolente, diz, nós também podemos antecipar a carência. Olha o que diz o parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3 será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Portanto, se o bebê nasce com 7 meses, o parto foi antecipado em 2 meses. O que é que a gente faz? Antecipa em 2 meses a carência, ela cai de 10 para 8. Então, a mãe pagou uma contribuição, mais 7 meses, né, de gestação recolhendo a contribuição, ela vai ter um total de 8, portanto, ela vai ter direito. Por quê? Nasceu no 7º mês, né? O certo seriam 9 meses, antecipou em 2 meses. Como houve essa antecipação, eu também antecipo a carência em 2 meses. O 10 cai para 8. Então, se a CI, a facultativa e a segurado especial recolherem uma contribuição antes de engravidar, pouco importa que haja uma antecipação do parto. Ela não sofrerá nenhum tipo de prejuízo. Bom, sendo assim, nós vimos, tá, quais os benefícios que vão exigir a carência. O auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, são 12 contribuições, a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial, a aposentadoria por tempo de contribuição, né, apesar de revogada ainda vamos mencionar um pouco ela, são 180 contribuições, vamos ter o auxílio-reclusão exigindo 24 contribuições e, por fim, o salário-maternidade exigindo 10 contribuições, mas apenas para 3 seguradas, contribuinte individual, facultativo e segurada especial. Tranquilo? Agora um pequeno detalhe, presta atenção, corta para cá. Já vimos, né? O salário maternidade, a segurada especial. Bom, o que é que nós vimos? Vimos agora há pouco que ela tem que recolher 10 contribuições. A partir de quando? De 1994, tá? Ela passou a exigir 10. Só que, na verdade, lá em 1994, foi por meio da Lei 8861. Foi essa Lei 8861 que deu o direito ao salário maternidade para segurado especial, precisamente no parágrafo único do artigo 39 da 8213. Esse parágrafo único diz: para a segurada especial, fica garantida a concessão do salário maternidade no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Bom, vamos explicar isso. O segurado especial, o nome especial não é à toa, ele tem um tratamento diferenciado. No caso deles, a carência nem é o recolhimento da contribuição, ele não precisa provar o recolhimento da contribuição. Basta que ele comprove que exerceu a atividade rural, ainda que de forma descontínua, precisa ser todo mês comprovar que trabalhou na atividade rural, mas tem que ser o número de meses correspondente à carência. Tá? Foi o que fez a Lei 94, exigindo 12 meses, tá? Exigiu 12 meses. Então, em 1994, a segurada especial, ela precisava comprovar 12 meses. Aí o que aconteceu? Em 1999, o salário maternidade foi estendido para contribuinte individual e facultativo. E a lei, naquela oportunidade, passou a exigir 10 contribuições. Mas era o mesmo dispositivo que tratava da segurada especial. Portanto, a partir de 99,
deixa eu colocar aqui, ó, 1999, o que era 12 caiu para 10 meses, tá? Então, desde 1999, que assegurado especial, para ter direito ao salário maternidade, basta comprovar o exercício de atividade rural por 10 meses e não 12, tá? Por isso você tem que riscar o seu 12 e colocar 10 meses. Isso tem que ser no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, mas não precisa ser de forma contínua. Ou seja, aqui ela pediu o salário maternidade, tá? O que ela tem que provar? O exercício por 10 meses da atividade rural. Agora, ela, para provar os 10 meses da atividade rural, pode, por exemplo, ter utilizado 15 meses. Porque ela não conseguiu provar mês a mês que exerceu a atividade. Ela pode ter alguns buraquinhos. Aqui, ó. Coloca aí 3 meses sem comprovar. Mas se nesses 15 meses, né, ela conseguiu provar que exerceu a atividade por pelo menos 10, ela vai ter direito ao salário maternidade. Portanto, se você estiver com a lei na sua mão, pode riscar esse 12, porque o que está valendo para ela é esse inciso 3 aqui, tá? Eu disse que a modificação foi em 1999, mas tivemos uma modificação em 2019, uma bobagemzinha, né? Sabe o que eles mudaram aqui? Colocaram o caput. A redação anterior falava 5, 7 do artigo 11. Ele falou agora do caput, né? Fez uma pequena mudança ali e tal, mas o âmago continua sendo o mesmo. Então, só para justificar, beleza? Tá? Que assegurado especial para ter direito ao salário maternidade não segue esses 12 meses do parágrafo único, tá? Tem que corrigir, tem que colocar 10. E os demais segurados especiais? Eles também vão seguir a mesma sistemática. Para ter direito aos benefícios da Previdência, vão precisar demonstrar o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior. Exatamente no número de meses exigido pela carência. Vamos aproveitar e ler o artigo 39, tá? Aqui, né, a gente já colocou, isso aqui a gente já fez a leitura, mas eles passarão a ter direito à aposentadoria por idade, por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão, no valor de um salário mínimo. Ele também tem direito ao auxílio-acidente, no caso não é de um salário mínimo, né, porque aí vai ser metade, 50%, né, conforme disposto no artigo 86, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondente ao da carência. Tranquilo? Corta aqui para mim. Professor, mas afinal de contas, o segurado especial tem ou não carência? Respondendo objetivamente a sua pergunta, a resposta é não. Não existe carência para segurado especial. No entanto, quando a pergunta for mais específica, tipo, qual é a carência do salário maternidade? Diga que para contribuinte individual, facultativo e segurado especial, a lei exige 10 contribuições. Objetivamente seria assim. Agora, se a pergunta for mais específica em relação ao segurado especial, realmente ele não tem carência, né? Parece confuso, mas é confuso mesmo. A nossa lei é mal feita, né? Ora ela diz que tem carência para o segurado especial e depois ela diz que não tem. Vai depender muito da pergunta. Certamente você não vai errar. Por quê? Se ele perguntar de acordo com o artigo 25, diga: para o salário maternidade tem carência para contribuinte individual, facultativa, segurado especial. Ainda que o parágrafo único do artigo 39, aquele que nós acabamos de ler, diga que ela não precisa provar o recolhimento da contribuição, e sim o exercício da atividade no mesmo período exigido pela carência. Quando nós formos resolver as questões, você vai ver que isso não vai gerar nenhum tipo de dificuldade para a sua resposta. Tranquilo? Então, primeira parte a gente fica por aqui, daqui a pouco a gente retorna falando ainda sobre a carência. Já já eu retorno.